A tabela periódica surgiu no século XIX por um químico russo chamado Mendeleev, sobrenome Mendeleev, em 1869. Em 1869, esse sujeito, aplicando essa lei da analogia, ele fez a tabela, e daí, aplicando esse princípio, ele previu a existência de um elemento chamado escândio, outro chamado gálio e outro chamado germânio. E ele previu que esses elementos existiam, só que só mais tarde eles foram isolados. Foi ele, inclusive, que classificou pela primeira vez todos os elementos. Ele é o pai da tabela periódica. E o nome periódico é muito interessante, é muito propício, porque periódico indica que existe uma periodicidade. À medida que você vai pegando elementos, famílias de elementos, você vai percebendo que existem características que voltam a se manifestar e somem, deixam de se manifestar. Mas à medida que você progride, você vê a manifestação dessa mesma característica, só que de outra maneira, com outra família de elementos. Daí o nome de tabela periódica dos elementos químicos, que são elementos materiais. Isso é muito, mas muito interessante, E, assim, a história é muito rica, cheia de coisas geniais. E o interessante é justamente perceber que o sujeito, de certa maneira, começou a aplicar uma coisa mais intuitiva para descobrir coisas, para antever coisas. Então, assim, a gente não consegue falar que a intuição é algo que está distante ou da ciência. A intuição faz parte da ciência, faz muita parte da arte, Os artistas, são muito inspirados, o poeta, o músico, o dramaturgo, o escritor, o escultor, eles são muito inspirados e é graças a isso que eles conseguem fazer suas criações. Então, quem deseja saber mais a respeito dessa lei de analogia, essa questão toda da química, o que ela tem a ver com essas revelações do Espírito, podem ir lá no Pedro Orlando e procurar o que ele diz. Inclusive o Pedro Orlando é fantástico em termos de explicar essa parte da química. Eu acredito que ele era um engenheiro civil, mas quando ele aposentou, ele passou a estudar bem a fundo a química. Ele tem explicações muito, mas muito boas de tudo isso que a gente está vendo aqui, baseado no que a gente aprende na universidade, na faculdade de química, ou mesmo na química do ensino médio. Bom, aqui eu vou deixar para o vídeo futuro falar sobre essas leis e o que elas têm a ver com tudo isso. Bom, até lá.